Vamos a mais uma pauta, falando agora sobre o resultado das eleições para a Assembleia de Portugal, as eleições legislativas e o que estes resultados podem significar para o futuro dos imigrantes em Portugal e também para aqueles que buscam a nacionalidade portuguesa. Conforme nós adiantamos aqui no canal, Portugal foi às urnas neste domingo e o resultado confirmou um novo equilíbrio de forças no parlamento, marcado pelo avanço significativo da direita e por uma derrota amarga para a esquerda. O Chega rompeu, então, com o bipartidarismo e elegeu o mesmo número de deputados que o PS. Enquanto a esquerda mais tradicional perdeu espaço, como o bloco de esquerda praticamente sendo varrido do mapa da política portuguesa, ficou então evidente que o país busca mudanças, ainda que sem um consenso claro quanto à direção a seguir. Vamos então fazer uma leitura deste cenário para compreender melhor o que está por vir para os próximos anos. Esta pauta foi sugerida por Pompeu Pompilho Pomposo. Obrigado a você que enviou a sugestão. Você pode enviar também a sua sugestão de pauta através do link que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Obrigado a você que enviou essa sugestão de pauta e a você que assiste o vídeo. Se você gosta do conteúdo, deixe o like e se inscreva imediatamente no canal. Então, a coligação da Aliança Democrática, que une o PSD ao CDS-PP, liderada por Luiz Montenegro, saiu vencedora com 89 deputados eleitos, o maior grupo parlamentar desta nova legislatura. Curioso, então, notar que o que foi considerado como um escândalo, não é, um conflito de interesses, acusações de corrupção e etc., aquilo que derrubou o premier português, isto não foi suficiente para impedir a sua eleição, ou como você veja isso, uma recondução, uma reeleição, enfim. Então é interessante ver, né, que a política portuguesa tem lá as suas semelhanças com a brasileira, mas o fato é que a vitória deixa a aliança aquém da maioria absoluta de 116 cadeiras exigida para governar com estabilidade, ou seja, como eu comentei no vídeo anterior, o problema persiste. Governo sem maioria e com dificuldades para formar uma coligação. A Aliança Democrática poderá formar governo, mas vai enfrentar com certeza alguns desafios significativos para aprovar leis, para manter a coesão no parlamento. Do lado da oposição, o Partido Socialista, então, sofreu uma das maiores derrotas da sua história democrática recente, não é? Empatou em número de deputados com o Chega, ambos com 58 parlamentares. E isto levou aí à demissão imediata de Pedro Nuno Santos, que reconheceu publicamente o peso dessa derrota eleitoral. Então, o partido tinha 78 deputados e agora terá 58, apenas uma redução de quase um quarto da participação do PS no parlamento, perdendo 20 deputados. Este resultado representa, então, uma perda considerável para o PS. E essa seria, então, uma das piores performances do PS desde 85. E a esquerda, de um modo geral, perdeu espaço porque o bloco de esquerda, que já foi a terceira força política de Portugal, caiu também de 5 para apenas uma deputada. O PCP manteve a sua participação reduzida no parlamento, com apenas 3 deputados. O Livre cresceu para 6 parlamentares, mas continua com um peso limitado nas decisões legislativas. A Iniciativa Liberal também cresceu, passando a contar agora com nove deputados da IL, Iniciativa Liberal, um avanço modesto, mas que ainda assim não permite à direita mais tradicional, mesmo somando forças com a Aliança Democrática, alcançar aí uma maioria funcional no parlamento sem o apoio do Chega. E, como nós comentamos já,
a aliança tem reiterado que não pretende formar qualquer coligação, qualquer união com o Chega. Então, diante deste quadro, a nomeação do novo primeiro-ministro cabe agora ao presidente da República, de acordo lá com o artigo 187 da Constituição de Portugal, após ouvidos os partidos com representação parlamentar, e embora não seja juridicamente obrigatório nomear o líder do partido mais votado, a prática constitucional indica que Montenegro, então, deverá ser reconduzido como o primeiro-ministro de Portugal, mas à frente de um governo minoritário e politicamente vulnerável. Então, este cenário de instabilidade pode afetar diretamente os imigrantes em Portugal, especialmente aí os brasileiros, né? Uma das maiores comunidades estrangeiras no país. Então, agora com os resultados em mãos, vale lembrar que desde 2024, Luiz Montenegro tem adotado já uma política migratória mais rigorosa. Uma das principais medidas vinculadas a Montenegro foi o fim da manifestação de interesse, aquele mecanismo que permitia uma regularização de imigrantes que já estavam em Portugal, que já estão em Portugal. Isto foi substituído por uma política que exige um contrato de trabalho, visto, enfim, antes da entrada no país. Além disto, o governo anunciou também a notificação aí da expulsão de 18 mil imigrantes em situação irregular para que deixem o território português voluntariamente. Este já era o Montenegro. E embora ele diga então que adota aqui uma abordagem humanista e controlada, né, ponderada, a proposta dele é também atrair perfis profissionais qualificados, estudantes, né, e restringir esta migração para Portugal, considerada por muitos como desordenada, e controlar mais a entrada e a permanência no país. Então, agora, com os resultados das eleições, cientes então da vitória da Aliança Democrática, vamos aqui observar com mais calma, aqui com mais tempo, o que está por vir. Vamos ver o que diz aqui o programa, né, de governo do Luiz Montenegro. Então, aqui eu separei para nós, folha 23 aqui do programa, nós temos aqui a, a menção no próprio programa de que foi instituído o direito e a ordem onde antes existia caos e desordem. Então há uma evolução aqui do fluxo de entradas em Portugal após o fim da manifestação de interesse. Mais à frente, aqui a folha 140, a partir da folha 140 do programa, as metas aqui, né? Prosseguir as metas apresentadas no programa de governo vencedor para a migração, para a questão migratória. Então, prosseguir o reforço do controle efetivo das fronteiras portuguesas, né? Aprofundar os canais apresentados aí relacionados a seguros de imigração com visto consular prévio, garantindo o cumprimento da legislação, continuar em combate à imigração ilegal e às redes de criminalidade que exploram e instrumentalizam os imigrantes, etc, etc. Então, vem aí a era do visto consular prévio como a regra absoluta aí para a migração a Portugal. Aqui, com relação à nacionalidade, muita atenção, porque nós podemos observar que já constava aqui do programa de governo, né, aqui o critério, né, critérios de atribuição da nacionalidade, consta aqui então rever os requisitos de atribuição de nacionalidade portuguesa. Veja que estamos falando em atribuição, rever os requisitos de atribuição de nacionalidade portuguesa designadamente no que diz respeito a cidadãos estrangeiros, alargando o tempo mínimo de residência e presença efetiva em território
nacional. Então, elimina-se aqui a possibilidade de permanência ilegal ser considerada para efeitos de contagem deste requisito temporal. Então, aquela proposta que foi tão comentada aí nos últimos dias, nas últimas semanas, relativa ao aumento do tempo de residência em Portugal para a naturalização por tempo de residência, é algo que pode vir a se concretizar. Agora, com um governo sem maioria absoluta, qualquer proposta legislativa, como uma mudança na lei da nacionalidade, novos vistos, né, mudanças nos vistos, ou alguma reforma mais profunda na AIMA, isto vai depender de negociação com um parlamento fragmentado. E neste contexto, o Chega agora com o mesmo peso parlamentar do PS, pode acabar condicionando algumas decisões importantes a um discurso mais duro na imigração. Isto, na prática, representa para os imigrantes um risco aí de um endurecimento normativo, maior controle na entrada e permanência dos estrangeiros em Portugal, sobretudo aqueles imigrantes com baixa qualificação, né? Então, há agora uma necessidade de mais cautela, mais preparação jurídica para quem pretende viver legalmente em Portugal, enquanto não houver uma estabilidade política e uma clareza nas alianças que vão sustentar o governo, os processos migratórios e também de nacionalidade tendem a continuar travados, sujeitos a um ambiente de incertezas. E o tema migratório já não é secundário, né? Ele se tornou central na disputa política e parlamentar, e o avanço do Chega e da Aliança Democrática, com este viés mais à direita, e com o sumiço praticamente do bloco de esquerda e a estagnação do Partido Comunista Português, o PCP, e ainda a redução drástica do número de cadeiras do PS, demonstram um derretimento da esquerda portuguesa, uma tendência para o país e aos brasileiros em Portugal e para aqueles que desejam ainda emigrar. O momento exige, então, uma atenção redobrada, prudência nas decisões e para quem está em vias de pedir, né, de buscar a nacionalidade por tempo de residência, deve-se ter muita atenção agora, né? Então, Portugal ainda é um país receptivo, mas o clima político está mudando e os próximos anos vão dizer se esta mudança vai ser apenas retórica ou se esta vai ser mesmo uma virada efetiva nas regras do jogo.